Sou Fernando Angelim e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Conselhos Importantes para Novos Cristãos. E o tema de hoje será Conselhos à Correta Interpretação da Bíblia. Vamos lá! Primeiro conselho, leia com reverência e oração. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, é um registro divino, sagrado. Nós estamos diante da palavra de Deus. Devemos ter reverência. E o nosso intelecto ele só chega até um ponto. Nós também devemos orar, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento, fazendo coro com o salmista quando disse: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Segundo, utilize o método histórico-gramatical. Procure compreender como os primeiros leitores entenderam aquele texto, qual era o objetivo do autor, qual era o contexto histórico, qual era o pano de fundo, geográfico, político, etc., para daí transpor o ensino para os dias atuais. Fazer uma aplicação equivocada do texto, sem observar o contexto nem nada, é muito perigoso. Nós vimos algumas situações bizarras acontecendo. Por exemplo, teve certa vez que um homem disse, um pedreiro que dizia: esse pastor leu um texto do Antigo Testamento totalmente fora de contexto, sobre um relato de uma mulher adúltera, e ele entendeu que era para adulterar com uma das moças da congregação dele. Aí um repórter ali, só de fazer uma leitura rápida, viu que não estava escrito adultera, mas adúltera. Enfim, aplicar a Bíblia de qualquer maneira é muito perigoso, Nós precisamos observar, buscar o contexto e pensar: será que o autor faria essa mesma aplicação que eu estou fazendo aqui? Terceiro, não alegorize passagens literais, nem faça o contrário. Nós vamos lendo a Bíblia de forma literal até o próprio texto nos forçar a ler de forma figurada. Por exemplo, nós estamos lendo a Bíblia e nos deparamos com um texto que diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão. É evidente que não é em cada gota de suor que vai se transformar num pão, mas do labor do homem ele receberia o seu sustento. E a gente também não deve fazer o contrário. Se é uma passagem literal, por exemplo, quando Davi está para enfrentar Golias, ele tem 5 pedras. Se o texto não diz um significado para cada pedra, nós também não devemos inventar um significado. Essa aqui é a pedra do desemprego, essa aqui é a pedra da casa própria, essa é a pedra do não sei o que. Não, essa também não é uma forma saudável de interpretação. Quarto, compreenda o gênero do texto, compreenda o tipo do texto. Esse texto que nós estamos lendo é uma carta, ou é provérbios, ou é um evangelho, ou é um texto apocalíptico? Porque cada texto tem as suas particularidades literárias. Quinto, lembre-se que a Bíblia não se contradiz. Então, quando a gente encontra aparentes contradições na Bíblia, podem ser 3 coisas. Primeiro, pode ser um erro de interpretação. A gente acha que é uma contradição, mas nós estamos interpretando de forma errada. Segundo, pode ser um erro de transmissão. Nas cópias, na reprodução, podem ter feito uma cópia errada. E terceiro, pode ser um erro de tradução. A palavra que os tradutores colocaram pode não corresponder ao original, certo? Sexto, entenda que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se nós nos deparamos com passagens obscuras, nós devemos lê-las à luz de passagens mais claras sobre esse mesmo tema. E devemos também sempre observar o contexto, os versículos anteriores, os versículos posteriores, o que o livro todo diz a respeito desse assunto, e evitar retirar um versículo do seu contexto, como alguns, por exemplo, pegam aquele texto: tudo posso naquele que me fortalece, fora do seu contexto, dizendo que tudo posso fazer ou tudo posso conseguir. Mas se nós observarmos os versículos anteriores, o sentido é que Paulo está dizendo que pode passar por dificuldades, sabe também o que é ter mais do que necessita, tudo pode no Senhor que lhe fortalece, mas no sentido de tudo posso suportar, Então, quando nós observamos o contexto, nós entendemos o sentido, o significado da passagem. Sétimo, considere o progresso da revelação, ou seja, a sequência dos acontecimentos bíblicos. Por exemplo, esse texto se encontra antes ou depois da queda, antes ou depois da vinda de Cristo, etc, etc. Porque certos acontecimentos bíblicos marcam mudanças na nossa compreensão de alguns temas.
Por exemplo, se nós pensássemos que hoje o ser humano está nas mesmas condições que Adão antes da queda, nós cometeríamos erros desastrosos por não observar a consequência da queda, do pecado, né? Alguns cometem esse erro também querendo trazer alguns elementos judaicos para o culto nos dias de hoje, querem trazer a Arca da Aliança, querem guardar as mesmas festas, etc., sem compreender os esclarecimentos posteriores, que certas cerimônias serviam como sombra que apontavam para Cristo. Então, quando nós formos ler, nós devemos observar onde o texto se encontra, em qual momento da história geral da Bíblia ele se encontra, quais são os princípios que eles nos ensinam e se há esclarecimentos posteriores sobre esse tema. Oitavo, você deve extrair o significado do texto e não impor o seu significado a ele. Embora a Bíblia tenha sido escrita lá atrás, nós não podemos falar com os escritores bíblicos. Existe um abismo muito grande, um abismo geográfico, político, etc. Mas, mesmo assim, nós não podemos chegar a impor o nosso significado ao texto. Nós devemos buscar extrair o que o texto quer dizer para nós hoje. E nono, saiba que o que é fundamental está claro. Ao falar todas essas dicas, alguém poderia pensar, mas só um erudito pode estudar a Bíblia e entender. Não, porque aquilo que concerne a nossa salvação, aquilo que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa santificação, até uma criança consegue entender. Para finalizar, algumas dicas práticas. Na sua leitura bíblica diária, procure observar o texto. Faça perguntas como quem, onde, o que, quando. Interpretar o texto. Faça perguntas como por quê, qual o sentido, o que quer dizer, o que esse texto quer ensinar, o que significa. E por fim, aplicar o texto. Faça perguntas do tipo: o que o texto diz para nós hoje? Como esse ensino afeta a minha vida? Procure uma igreja que de preferência valorize a pregação expositiva das escrituras. Observe muito bem as músicas que você está cantando, se os hinos que você canta são bíblicos, os livros que você lê, as pregações que você assiste na internet, se são pautados nas escrituras. Que nós sejamos o povo da palavra. Que assim como falaram de John Bunyan, se cortasse um pedaço dele, em vez de sangue sairiam versículos bíblicos, que nós também sejamos assim. E Deus abençoe vocês. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha aí, né? E até a próxima. Deus abençoe. Tchau.